obesidade já é reconhecida como um problema de saúde pública e está aumentando de forma alarmante no mundo. Só no Brasil, mais de 38 milhões de pessoas sofrem com o excesso de peso e com as doenças associadas à obesidade, chamadas de comorbidades. Entre elas estão a arteriosclerose, o diabetes, a hipertensão arterial e as doenças cardiovasculares. Potencialmente fatal, a obesidade mórbida tem levado muitos pacientes aos centros cirúrgicos, na tentativa de reduzir o excesso de peso e aumentar o tempo de vida. A cirurgia bariátrica ou gastroplastia começou nos Estados Unidos em 1952. Utilizada no Brasil e em vários países do mundo, a cirurgia bariátrica reduz o tamanho do estômago e remove parte do intestino. Ela deve ser indicada como último recurso para a perda do peso da pessoa com obesidade mórbida. Embora traga benefícios à maioria dos pacientes, tal procedimento envolve alguns riscos. Obesidade mórbida, mal do século, é o tema do programa Inclusão, que começa agora. Para realizar a gastroplastia, os médicos têm que obedecer os critérios impostos por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. A pessoa tem que estar dentro de certos parâmetros. Esses parâmetros são, atualmente, a pessoa que tem obesidade mórbida, ou seja, que tem um índice de massa corporal acima de 40 quilos por metro quadrado, ou então, se ela não for tão obesa, mas tiver já doenças associadas, que são agravadas pela obesidade e que certamente vão melhorar se a obesidade for tratada de uma forma eficaz, ela também tem indicação. Isso seria a pessoa com um índice de massa corporal acima de 35, já com doenças associadas. No período de 10 anos, este cirurgião bariátrico operou mais de 10 mil pacientes obesos. Só no ano passado, foram 345 cirurgias. Mais do que uma por dia, se for contar os dias úteis, né? Realmente a procura é muito grande por esse tipo de tratamento. Há uma insatisfação muito grande com os tratamentos clínicos nas pessoas mais severamente obesas. O fracasso no tratamento clínico, seja com remédios, com orientação dietética, nas pessoas muito obesas, é a regra. A exceção é a pessoa manter o peso perdido por muito tempo. O interessado é obrigado a participar de uma palestra onde o cirurgião explica os riscos e os benefícios, além de todas as etapas que envolvem a operação. É como se fosse um curso intensivo. A reunião ela acontece da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui uma explanação sobre cirurgia bariátrica, mostrar para vocês o que é essa cirurgia, quem é que pode fazer essa cirurgia, em que é que consiste, quais as pessoas que têm indicação, o que é, quais os tipos de cirurgia que existem, quais os benefícios que pode ter, quais os riscos também. Esse curso consiste de orientação de como é que é a alimentação depois dessa cirurgia, como é que ele tem que se preparar, o que é que ele tem que levar para o hospital, como é que vai ser o primeiro dia, segundo dia, até os 30 primeiros dias da cirurgia. E ao acabar esse curso ele é feito com as nutricionistas, com psicólogo, fisioterapeuta e enfermeiro, e ele faz uma prova. Ele faz uma prova, e ele só vai para a cirurgia se ele for aprovado. E o que é necessário para que ele tenha essa aprovação? Que ele tenha compreendido as informações. Há pessoas que desistem já quase próxima à cirurgia? Muito comum, e não é de se estranhar não, é uma cirurgia que envolve mudanças muito importantes na vida da pessoa e causa muita ansiedade, às vezes até medo. Tem pacientes que a gente gasta 8 meses preparando. Se houver necessidade realmente de fazer um tratamento mais prolongado, a gente faz esse tratamento. O auditório lotado mostra a quantidade de pessoas dispostas a fazer a cirurgia e a passar por todo o processo de mudança. O analista web Alexandre Magno operou com o Dr. Orlando há quase um ano. Ele já emagreceu mais de 50 quilos. Satisfeito com o resultado, Alexandre explica por que decidiu operar. Primeiro que eu acho que não duraria mais do que uns 15, 20 anos, né?
Segundo, eu estava pensando muito no meu filho. E terceiro, uma qualidade de vida melhor. Porque gordura não é vida, é doença. Para Alexandre, 10% do resultado da cirurgia é mérito do médico e 90% de responsabilidade do paciente. Com a ajuda dessa ilustração, ele explica como é feita a cirurgia usando a técnica bypass gástrico. Cirurgia bypass Hipson-de-Hooks. São feitos 6 furos na barriga de 1 centímetro da pessoa, onde é inserido os trocáteres, onde ali o médico vai operar, onde é inserida a câmera, os bisturis, aí o aparelho digestivo da pessoa. É feita uma incisão grampeada no estômago de 30 centímetros, o estômago novo da pessoa, onde é separado do estômago de 1,5 litros. Abaixo, 50 centímetros do estômago, na parte onde é absorvida o alimento, parte absorvida o açúcar, o sal, ele é estipado, coloca-se na parte nova do estômago, e aí, em azul, o alimento descendo pelo novo sistema digestivo da pessoa, o amarelo continua sendo o antigo estômago, mas só que produzindo suco gástrico e enzimas, onde é juntada a parte do alimento que é feita a absorção, a digestão do alimento. Atualmente existem 3 técnicas cirúrgicas de redução de estômago. Tem a banda gástrica, uma técnica unicamente restritiva, que é uma cinta que se coloca ao redor do estômago. Tem o bypass gástrico em Y-de-Roux, que é uma cirurgia também muito conhecida no Brasil como a cirurgia que é mais realizada no Brasil, bypass gástrico em Y-de-Roux. Tem também as cirurgias mais desabsortivas, que não tem tanta restrição alimentar, não tem tanta redução do tamanho do estômago, mas tem um componente desabsortivo maior, quer dizer que a pessoa ela perde peso, mas porque não absorve os nutrientes. Depois de operado, o paciente recebe uma carteira de identificação para ser usada em casos de atendimento de emergência em hospitais. E a saúde agradece, o coração agradece. Existem alguns hospitais públicos conveniados ao Sistema Único de Saúde, já preparados para realizar a cirurgia bariátrica. O atendimento é gratuito. Em Brasília, o Agarram, Hospital Regional da Asa Norte, já operou mais de 100 pacientes desde que o programa foi criado em fevereiro de 2009. Lá, o paciente com excesso de peso e com doenças associadas à obesidade participa de um programa que envolve a assistência de uma equipe multidisciplinar composta por endocrinologista, psicólogo e nutricionista. Após a cirurgia, o paciente continua em atendimento por 1 ano, até ser encaminhado ao serviço de cirurgia plástica reparadora. Daniel tem 27 anos, mede 1,83 m e pesa 240 quilos. Ele é mais um paciente inscrito no programa para tratamento da obesidade mórbida do Hospital Regional da Asa Norte. Ele aguarda pela tão sonhada cirurgia bariátrica. Daniel diz que já perdeu 8 quilos com a ajuda da equipe médica do programa. Você come muito? Comia muito, agora eu diminuí bastante a quantidade de comida. Como é que você conseguiu diminuir? Dividindo em várias refeições e colocando menos quantidade em cada uma, porque eu comia em poucas refeições, era almoço, jantar, entendeu? Aí era muito, das 2 vezes. Agora eu divido em 5 ou 6 refeições diferentes e como menos. Isso você seguindo a orientação já da nutricionista? É, orientação da nutricionista, orientação da psicóloga, da endocrinologista. Antes de fazer a cirurgia, Daniel terá que emagrecer 40 quilos. O cirurgião bariátrico do hospital, Dr. Bruno Ottani, explica por que os pacientes não operam logo que se inscrevem no programa. São pacientes de altíssimo risco. Altíssimo risco. São pacientes que têm problemas cardíacos, problemas pulmonares, diabetes descontrolada, problemas renais. Então, são pacientes de muito risco. E eles ficam sabendo disso antes Sabem, da cirurgia? Sabem, porque eles passam por todo o preparo pré-operatório, com o cirurgião explicando, o psicólogo explicando. Então, eles sabem de tudo o que está acontecendo. Frequentam as palestras. Né? Normalmente, os pacientes, antes de serem operados, como eles vêm, fazem esse preparo, né? Enquanto a equipe da psicologia e a equipe da nutrição não liberar o paciente, não disser que o paciente está pronto para o procedimento, ele não é operado. Está tudo encaminhando bem para isso. Espero que até o meio do ano, mais tardar em outubro, aí eu consiga.
tem que só perder o peso. Depois de operar o estômago, Daniel terá que esperar até 2 anos para fazer a cirurgia plástica reparadora. Esses pacientes, eles perdem muito peso e ficam realmente com uma flacidez importante, seja da parede abdominal, seja de braços e de pernas, e que necessitam de correções cirúrgicas. Esses pacientes já fizeram a cirurgia bariátrica no agarrão. Mesmo assim, eles continuam em tratamento. Uma vez por semana, o grupo é atendido por nutricionistas e por psicólogos do hospital. No acompanhamento psicológico, a gente treina antes, ensina algumas mudanças, né? Por exemplo, uma delas é subir na balança. O obeso não sobe na balança na frente de ninguém, aprende a mastigar. Isabel, você aprendeu alguma coisa antes de fazer sua cirurgia nos atendimentos psicológicos? Aprendi como me comportar, aprendi a ter mais autoestima, que eu tinha autoestima muito baixa. A psicóloga me ensinou a andar de cabeça erguida. Como que você olhava para as pessoas? Eu andava de cabeça baixa. E a bolsa, como que você segurava? Segurava a bolsa assim. Para esconder o quê? Para esconder a metade da gordura, né? Tá. Aí tem um treinamento que a gente faz, né? Sobre o que a Isabel falou, sobre levantar a cabeça. Então, quando ele levanta, faz essa posição de olhar o mundo de cima para baixo, é um pouco difícil no início, não é, Kátia? Você teve algum problema com isso? Para mim, eu achei até engraçado, assim, na primeira consulta, quando você passou esse exercício, eu pensei, gente, mas isso funciona mesmo? Aí quando eu saí de lá daqui do hospital, né, que eu saí realmente de cabeça erguida, coisa que eu realmente só andava de cabeça baixa. É psicoeducacional o nosso trabalho. Então, assim, no primeiro mês, a pessoa recebe o acompanhamento psicológico porque ele tem que se adaptar à cirurgia. Até 3 meses, ele tem que se adaptar ao sólido, mastigar, que é o que a gente faz em grupo, a técnica de mastigação. Depois de 3 a 6 meses, é a fase que a gente chama de lua de mel. Eles vão ao shopping, né? Vão comprar roupa, muitos pintam o cabelo, cortam, né? Segundo a psicóloga, o paciente tem que estar sempre atento para adquirir novos hábitos. O mundo não vai mudar. As festas de casamento vão continuar, os aniversários, as comidas gostosas, as comemorações. Porque ninguém vai te convidar para comer maçã, alface, salada, né? Sempre vai ter um prato especial. E aí, quando ele recebe o acompanhamento psicológico, quando chegar lá naquele casamento, ele vai selecionar o que ele vai comer. Ele vai comer devagar, sentindo o sabor. Nossos psicólogos trabalham muito intensamente com o paciente, porque um transtorno psicológico deles pode levar a resultados catastróficos no pós-operatório. O paciente pode comer além do que deveria. Isso pode causar transtornos para o paciente. E pode haver ganho de peso, reganho de peso. Ele pode levar a vômitos no pós-operatório porque ele está comendo mais do que a capacidade do novo estômago permite. Existe fila aqui para cirurgia? Existe sempre a demanda, porque como todos os pacientes de obesidade mórbida são referenciados aqui para o agarrão, e o serviço foi recém-criado, tem aproximadamente 1 ano e meio, então existe uma demanda reprimida, que estamos tentando corrigir essa demanda. Além deste hospital de Brasília, existem mais 58 unidades da rede SUS habilitadas a fazer a cirurgia bariátrica em todo o país. A diretora do Departamento de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Inês Gadelha, afirma que em 7 anos o número de pessoas operadas aumentou quase 300%. Os gastos do SUS com a cirurgia bariátrica subiram mais de 500%. Em 2009, o gasto foi de mais de 20 milhões de reais com os procedimentos de cirurgia bariátrica, não contando aí todo o gasto com aquele atendimento integral, clínico, psicológico, endocrinológico, nutricional, de exames, não é? E nem também os gastos com o pós-operatório, exclusivamente com os procedimentos de cirurgia bariátrica.
Em 2009, foram 3.723 pessoas operadas, né, registradas no sistema, e o que é lamentável para nós mulheres é que mais de 80% dessas operações foram feitas em mulheres. A nossa demanda maior aqui é do sexo feminino. A taxa de obesidade entre homens e mulheres é muito semelhante, mas por uma característica do gênero, as mulheres se preocupam mais com a saúde e com a parte estética. Então, elas acabam procurando muito mais o serviço do que os homens. Essa paciente de 104 quilos aguarda 6 meses na fila do agarrão para fazer a cirurgia de redução de estômago. O que está faltando para que a senhora entre e faça logo a cirurgia bariátrica? Eu tenho que seguir as normas da equipe, perder peso, baixar o nível de glicemia, pressão para normalizar, equilibrar, que daí depois a gente pode estar entrando na filinha realmente da cirurgia. A obesidade hoje é considerado uma doença do século XXI. E isso decorre da mudança dos hábitos alimentares da população. Pelo visto, essa história ainda vai longe. O Brasil já é o segundo país do mundo que mais realiza cirurgia bariátrica. Em 2008, cerca de 30 mil pessoas recorreram a esse procedimento cirúrgico. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a previsão é de que em 2010 esse número seja ainda maior. O procedimento é de alta complexidade e envolve alguns riscos durante e após a cirurgia. A busca desenfreada pela aparente fórmula mágica e rápida de perder peso tem levado muita gente aos centros cirúrgicos. Algumas pagam com a própria vida o preço da vaidade. Foi o que aconteceu com a advogada Maria Cristina Alves da Silva, de 37 anos. Ela morreu de septicemia no dia 18 de fevereiro de 2008, uma semana após fazer a cirurgia bariátrica, com um médico de Brasília. Minha irmã ela foi vítima da vaidade dela, eu não tenho dúvida disso. Ela fez a cirurgia bariátrica, o médico aceitou fazer a cirurgia, embora tendo riscos que todo mundo já conhece e o próprio médico conhece. E o que levou o médico a fazer essa cirurgia? Eu acredito que interesse financeiro. Eu não vejo outra justificativa. Ele resolveu fazer sabendo que ela não tinha condições, né? Ela não tinha os pré-requisitos básicos para isso, né? Que ela teria que ter um IMC de 40, ela tinha um IMC de 28, 29, né? É muito longe daquilo que precisaria. Segundo a irmã, 2 dias após receber alta, Cristina apresentou febre e sentiu fortes dores no abdômen. Ela foi levada para a emergência de um hospital. Quando chegou lá no hospital, o médico fez alguns exames e o médico do hospital começou a ligar para o doutor Lucas, né? Ele chegou lá, consultou e, pasme, deu alta. Só que ela não saiu do hospital porque esse médico voltou a falar com ele e ele resolveu fazer a segunda cirurgia. Após a operação, Cristina sofreu 2 paradas cardíacas na UTI. Mesmo diante da gravidade do quadro, o cirurgião insistia em dizer que a paciente estava bem, conclui a irmã. Ele chegou para mim e falou assim, aqueles médicos lá estão todos ficando loucos. Ela não teve parada cardíaca. Cristina acabou não resistindo. Aí no outro dia de manhã, ele foi lá e comunicou o falecimento dela. A família contratou os serviços da advogada Gisele Dornelles, conselheira da OAB, para tratar do caso. O que mais nos preocupa atualmente é que, além da Cristina, além do caso da Cristina, em que nós atuamos como assistente do Ministério Público, existem vários outros casos de morte em curto espaço de tempo que não estão sendo devidamente fiscalizados pelo Conselho Regional de Medicina, o que é muito sério. O que nós conhecemos aqui de casos de pessoas que morreram na mão dele, fazem 4 ou 5 casos. No caso da Cristina, em que pé está o processo dela? Nós tivemos uma bela surpresa agora, logo após o Carnaval, que foi o recebimento da denúncia feita pelo Ministério Público.
E o caso da Cristina agora vai ser processado pelo Tribunal do Júri de Brasília. Se fosse a minha vontade que prevalecesse, ele nunca mais faria uma cirurgia na vida dele. O promotor de Justiça Criminal, de Aulas Costa Ribeiro, diz que o Ministério Público vai agir com mais rigor nos casos em que for comprovado o desvio de conduta ética de médicos que tentam ganhar dinheiro e colocam em risco a vida do paciente. Nos casos de erros praticados por profissionais de saúde, nós costumamos falar que há um homicídio culposo, uma negligência, uma imperícia ou uma imprudência. No caso que nós estamos mencionando do Tribunal do Júri de Brasília, a nossa opinião foi outra. Não se trata de uma simples negligência. Trata-se de uma cirurgia realizada sem indicação, em que a paciente teve que engordar para atingir os índices toleráveis pelo Conselho Federal de Medicina. A paciente teve uma lesão de alça intestinal que não foi tratada. Ela procurou pelo médico durante vários dias seguidos, não recebeu nenhum retorno, nenhuma assistência devida dele. Essa paciente não tinha obesidade mórbida, essa paciente não tinha indicação da cirurgia, era uma paciente com 80 e poucos quilos, portanto 1,60 m de altura, não tinha indicação da cirurgia, mas a cirurgia acabou sendo realizada por vontade estética. Ela aceitou a proposta do médico de fazê-la e, enfim, acabou pagando com a vida por uma imprudência que é dela e é do médico. Como ela já faleceu e ela é a parte mais frágil da relação, o processo, evidentemente, vai punir o médico, porque se ele aceitou fazer tudo o que fez sem indicação, quem tem que pagar por isso é ele. Agora, o médico que operou Cristina poderá ir a júri popular. Eu acho que a população de Brasília e do Brasil precisa ter respostas da Justiça e respostas do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal de Medicina em relação a médicos, a profissionais que utilizam do seu métier para ganhar dinheiro, né? Movido pela cupidez, movido pela ganância. Então, eu acredito que não só a família da Cristina, mas a população, sim, vai ter uma resposta jurídica à altura. O promotor de Aulas faz um alerta à população. Os pacientes que estão procurando tratamento precisam ter consciência de que uma cirurgia dessa, sem indicação correta, quebrando regras, fugindo por uma via paralela à legalidade, são cirurgias fadadas a um resultado infeliz. Infeliz quer dizer morte do paciente. E no próximo bloco, você acompanha a discussão de um problema que tem preocupado muitos pais, a obesidade infantil. Voltamos já.